FM, a primeiríssima vez que um programa traz semanalmente Pastor Aloísio conversando com todos os ouvintes da Vinha FM. Ele não vem sozinho, ele vem acompanhado dos seus discípulos e tem muita coisa para acontecer no programa Escola da Graça. Pastor Aloísio Silva, que já tem nos abençoado durante longos anos da Vinha FM, de 2008 para cá, nunca deixou de pregar a palavra na frequência 91,9 e em todos os portais que a Vinha FM tem. Hoje, pastor Aloísio, uma honra receber o senhor aqui nos estúdios da Vinha para o programa que com certeza já está abençoando a milhares de vidas através da Rádio Vinha. Pastor Aloísio, um ótimo dia, uma boa tarde para quem está nos assistindo pela internet. O senhor seja muito bem-vindo. Vamos a um programa de estreia da nossa Escola da Graça Cast. Olá, você que está nos acompanhando. Eu sei que alguns estão acompanhando pela Vinha FM, outros vão assistir pela internet. E o nosso desejo é te abençoar, que você possa receber de Deus entendimento, revelação, clareza do Evangelho da Graça. E creia em mim, isso vai trazer um grande e profundo descanso para sua alma. Você vai dizer, pastor, mas eu já creio em Jesus, já estou na vida da igreja. Sim, mas infelizmente tem muito crente que vive ainda sem descanso, sem paz, atormentado. Nós estamos aqui para te abençoar, para trazer paz ao seu coração. Então fica com a gente. Vamos então falar aqui com os pastores que compõem a nossa mesa na Escola da Graça hoje, pastor Aloísio. Cumprimentar o pastor André Francisco, que é pastor na Igreja Videira Praça da Bíblia e vai nos ajudar aqui em cada um dos blocos da Escola da Graça Cast. Pastor André. Olá, Guilherme. Olá, ouvintes da Vinha FM, também a galera que acompanha pela internet. Que prazer participar do primeiro, Escola da Graça Cast. Tenho certeza que vai ser um momento muito especial de edificação, de luz. Nós vamos receber graça da parte de Deus através daquilo que nós iremos compartilhar aqui. Amém. Pastor Arlão Oliveira, pastor da Igreja Videira Recanto do Bosque, também está aqui conosco. Ótima tarde para o senhor, pastor. Ótima tarde, tudo bom, Guilherme? Ouvintes, tenho certeza que vocês e todos nós seremos muito abençoados aqui com a vida. Creio que a vida de Deus vai fluir aqui nesse lugar. Creio que vai trazer respostas, vai trazer uma palavra que vai liberar, graça sendo multiplicada na sua vida. Fique conosco. Amém. Fechando o nosso time hoje, o pastor, inclusive falando dele, que estava conosco durante a conferência, corrido, hein? Serra Dourada ficou pequeno para ele. Pastor Radamés Adão, que esteve também organizando toda a estrutura ali. Pastor Radamés Adão, que é pastor na Igreja Videira do Garavelo. Seja bem-vindo, pastor Radamés. Olá, Guilherme. Olá, queridos ouvintes. É uma honra, é um privilégio poder participar do primeiro programa e eu tenho certeza que nós seremos muito abençoados. A mensagem da graça, ela vai ganhar forma no seu coração. Eu tenho certeza que você vai ser elucidado nas suas perguntas e a cada semana o Senhor vai usar homens de Deus para te abençoar em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Aloísio, se o senhor me permite, eu gostaria muito de aproveitar que nós acabamos de sair de uma conferência que foi uma verdadeira festa. Enchemos o estádio Serra Dourada de filhos de Deus, clamando pela alegria. E eu queria perguntar, o senhor disse que esse ano nós cresceríamos na festa. Deus se alegra na festa, pastor. Como que funciona isso? Então, na nossa cabeça, tudo tem que acontecer por meio de muita angústia, muita dores de parto, E é claro, eventualmente nós temos momentos assim, no nosso processo de crescimento. Mas a maneira, vamos dizer assim, padrão de Deus agir e nos abençoar é por meio da alegria. Então, quando você se alegra no Senhor, o favor dele vem sobre você. Então, por isso que a ordem de Paulo é: alegrai-vos sempre no Senhor. E aí, eu desafiei os irmãos, mostrando para eles: olha, muitos anos a gente tem chorado, a gente tem jejuado pelo crescimento, por exemplo. Falei, mas nesse ano nós vamos crescer celebrando, festejando o Senhor. E o Senhor tem nos abençoado. Eu louvo a Deus que nosso culto aqui já se multiplicou e o culto da manhã já está ficando cheio. E olha que são 7.000 lugares. Meu Deus. Pastor, tem jeito de viver a graça sem festa? Então, esse aqui é o negócio, não é? Quando você não compreende a graça de Deus, o cristianismo torna-se
opressivo, triste, melancólico, né? Mas quando você entende o amor de Deus, o perdão total que nos foi dado, o resultado tem que ser sim, não só alegria, mas desfrute, prazer, bom humor. Isso tudo é sinal de quem vive em paz, não é? Então, conhecer a graça faz de você alguém mais feliz. Uau. Quando você é feliz, você ainda ganha mais favor, porque quem é feliz honra a Deus, não é verdade? Então, é muito importante compreender o amor e a graça de Deus. Inclusive, eu queria só citar algo, pastor. Uma festa no estádio não é fácil de organizar e nós já estivemos várias vezes no estádio Serra Dourada, mas eu percebi nessa festa desse ano uma leveza especial na organização. Existe isso na graça, né, pastor? Parece que o peso, ele, não sei se diminui ou se existe também uma compreensão de que não somos nós que fazemos. Não é só isso, é a maneira como trabalhamos, depende se vivemos na lei ou na graça. Isso. Então, se você vive na lei, a lei é o quê? Merecimento. Uau. A lei é merecimento. Se você vive na lei, você faz para conquistar o amor de Deus. Você faz para Deus ficar feliz com você. Então, o seu trabalho é uma maneira de comprar isso. Isso é na lei. Pastor, mas quando você chega na graça, é o contrário. Na graça, você faz porque entendeu que é amado. Você faz, né? Porque ele já está feliz com você. Não é para você conquistá-lo. Entendeu? Então tem uma frase que eu sempre gosto de dizer, ela é do Philip Yancey, mas eu gosto dessa frase que diz o seguinte: não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais, porque ele te ama o máximo. Mas também não tem nada de errado que você possa vir a fazer que ele venha te amar menos. Por quê? Porque Deus não está iludido a nosso respeito, ele nos ama sabendo tudo sobre nós. Então o amor de Deus não se altera jamais. Aí quando você tem um grupo de pessoas que trabalha já sabendo que é amado, que trabalha sabendo que Deus está feliz com ele, ele trabalha em paz. Uau. Ele trabalha no descanso. E aí você tem uma equipe de pessoas trabalhando e que estão felizes em servir. Por quê? Porque elas sabem que são amadas. Na Pastor hora... Arlan ia falar. E a lei, ela exige a perfeição. Nossa. E com certeza, uma vez que você não é perfeito, vai vir uma condenação, uma culpa, um peso. E quando você se sente culpado, imagina, eu trabalho numa função da conferência. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer a partir do momento que eu me senti culpado? Vou culpar quem está do meu lado. Eu vou apontar o dedo, vou falar não está bom, não está perfeito, e isso traz um peso. Eu estava observando a resposta do senhor, pastor, e eu fiquei meditando aqui o passado e o presente. Porque no passado, nós fomos outras vezes para o Serra Dourada, nós fomos ali com o objetivo de encher o estádio, fazer um grande evento, de ter um sucesso. Mas dessa vez, não, parece que a igreja ganhou maturidade. A igreja agora incorporou a graça. E ela tomou posse. Então nós estamos indo ali para celebrar, como o senhor anunciou desde o primeiro momento. E isso eu acredito que foi um diferencial para nós. Porque todos que estavam ali celebrando. Amém. Foi tão impressionante, pois as pessoas elas não foram embora. Elas foram embora quando encerrou mesmo o evento. Pastor, o senhor falou algo aí que me chamou a atenção, que a gente aplica a graça, a gente conhece se a gente está na graça ou na lei na hora do trabalho. Nesse processo, existe um processo, a pessoa primeiro entende para depois ela aplicar, e ela aplica isso de que maneira nos seus trabalhos do dia a dia, por exemplo, ela vai trabalhar. Como que ela vai trabalhar aplicando a graça? Então, não é só no trabalho que a gente percebe se a pessoa está vivendo segundo a lei ou segundo a graça. Você vê isso em outros comportamentos também. Pessoas que vivem o tempo inteiro debaixo de condenação, debaixo de culpa. Pessoas que estão o tempo inteiro pensando que não fazem o suficiente, que não leem o suficiente, não oram o suficiente. Elas nunca conseguem fazer o suficiente para se sentir qualificada. Sempre se sentindo desqualificados. Sempre em débito, não é? Então, o primeiro passo na vida cristã não é fazer para Deus. A primeira coisa não é essa. Às vezes, quando alguém chega na igreja, e ele chega para mim e fala: pastor, é o seguinte, agora eu estou aqui na videira e eu não sou um crente de banco. Eu estou aqui para servir.
Eu olho para ele, né? Bato no ombro dele, falo, não, a sua disposição de servir é maravilhosa, mas primeiro você vai sentar. Ser servido. Você vai ser servido, você vai aprender a ouvir, né? Por quê? Porque muitas igrejas têm um conceito que se você senta para ouvir, você é um crente inferior. Você é um crente que é, vamos dizer, sem compromisso. Uau. E, no entanto, ouvir a palavra é o começo de tudo. Então, primeiro você tem que vir para receber. Aí, depois que você receber, você vai até pedir para servir. Né? Não somos nós que vamos obrigar você, nem te ameaçar e dizer que Deus vai te dar uma praga se você não liderar. Nada disso. Você é que vai querer depois que você for servido. Existe até um bordão evangélico, né, pastor? Eu não sou crente de banco. Pois é uma pena. É uma pena. Mas devia ser primeiro. Primeiro você tem que vir e sentar. Então você vê como conceitos podem produzir problema. Tem uma palavra né? na Escola da Graça, dentro da Escola da Graça, tem uma palavra muito poderosa que o senhor ministra, que é ouvir a melhor parte. Exatamente. A Bíblia fala que Jesus estava na casa de Lázaro, né? Ele gostava de ir na casa de Lázaro. E Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Diz a palavra de Deus que Marta corria de um lado para o outro, atarefada, né? Querendo servir. Aleluia. Querendo servir. E Maria não. Maria estava sentada, ouvindo o Senhor, porque o Senhor estava ensinando. E Marta fica indignada, né? Aqui só eu que sirvo. Aqui nessa igreja só eu que oro, só eu que lidero, só eu que faço as coisas aqui. Os irmãos não querem fazer nada. O fazer produz isso, tudo né, crente de banco. Tudo crente de banco. É crente de verdade. Eu não. Eu tô aqui servindo, né? Na minha época, o povo ia na nossa casa tomar banho e voltar pro culto à noite, né, pastor? No domingo, né? Verdade. E aí o que acontece? Marta chega um momento que ela não aguenta e fala: Senhor, o senhor não se importa que eu tô aqui trabalhando sozinha e a minha irmã tá aí sentada? Condenando Jesus e a irmã. O senhor não se importa? E Jesus diz para ela algo muito interessante, né? Marta, Marta, né? Você está preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Uau, Isso é muito Uma só é Maria necessária. escolheu. E aí fala que Maria escolheu a melhor parte. Qual que é a melhor parte? Sentada. Fazer o trabalho de Marta ou sentar para ouvir? Sentar para ouvir. Ouvir o Senhor. E aí Jesus disse: isso não vai ser tirado dela. Em outras palavras, pode trabalhar, mas ela fica. Ela fica. Né? Por quê? Porque ela escolheu a melhor parte. Então, nós estamos habituados a pensar, e há muita liderança que força, que obriga, que ameaça as pessoas a servirem. Mas o verdadeiro serviço tem que ser resultado de um coração que foi conquistado. Né? E a maneira de ser conquistado é ouvindo. Mas tem que ouvir o evangelho. Porque também sentar para ouvir Moisés não resolve. Aí não, aí pior. É verdade. Tem que ouvir o evangelho. Gera acusação, né, pastor? verdade. Pastor, tem algo também que muda, né? Quando o senhor que é pregador, o senhor percebe, o ambiente da pregação muda quando tem um grupo de pessoas que querem ouvir, né? É totalmente diferente, né? Mas a gente que é pregador, temos que pregar para todos. Jesus pregou para fariseu que não queria aprender nada, não queria ouvir nada. Por causa disso também não tinha milagre acontecendo, né? Mas também o Senhor encontrou Zaqueu, o Senhor encontrou Lázaro com suas irmãs, o Senhor encontrou outros que queriam ouvir. Então sempre tem aqueles que querem receber através de nós, mas temos que compartilhar com todos. Pastor, e nessa questão de aplicar, né? Qual começou aqui com a pergunta do pastor André, como que a gente iria ver isso no trabalho? Aqui, no texto, quando diz que Marta estava agitada, ela estava separada, afastada, em estado de estresse mental. Então, em qualquer relacionamento que você tá, ou no trabalho ou em casa, que você percebe um estresse mental, né? Você tá ali angustiado, tá pesado seu coração, né? Tá ali condenando, culpando, com certeza você tá fora da graça. E aí é a hora de você parar e falar: opa, peraí, por que eu tô me sentindo culpado? Se o Senhor já me perdoou todos os pecados, sou completamente perdoado, eu tenho o favor de Deus, né, liberado para mim, por que eu tô nesse estresse mental? E o texto fala, né, que esse agitado aqui de Marta é um estresse mental, bastante preocupado, atarefado.
Pastor, não é isso que o diabo acusa pessoas que estão em depressão? Você não vai fazer nada, vai ficar aí parado. Isso aí em outras palavras, você vai ver o problema e não vai agir. Você vai ver o tempo inteiro pregadores exortando as pessoas para que façam algo. Elas não podem ficar sem fazer algo. Quer dizer, o conceito de esperar em Deus não existe na cabeça dessas pessoas. Né? O conceito de aguardar no Senhor não existe. Agora, é claro que descansar em Deus, descansar que o Senhor está fazendo, não significa que eu vou me tornar uma pessoa passiva. Não, vou viver a minha vida normal. O que pessoas normais fazem? Elas levantam de manhã, elas oram, elas vão trabalhar ou vão para a escola, e enquanto elas estão fazendo aquilo que é normal elas fazerem, Deus vem e começa a suprir, a abrir portas, a fazer o que elas necessitam. Mas muitos, infelizmente, eles acham que depende deles, e ainda usam o argumento, né? Porque a fé sem obras é morta. Então eu tenho que fazer, porque senão eu não estou crendo. Mas há coisas que você não faz, né? É o caso de Abraão. Deus falou que ia dar o filho, mas ele não consegue. Não tem jeito. Não há nada que ele possa fazer. Nada, absolutamente nada. Mas é atrapalhar quando tenta fazer. Então, compreender esses conceitos é muito difícil. Por isso que a gente ouve muito pregador, que também é coach, exortando na internet, né? Você está achando que vai acontecer algo na sua vida enquanto você está aí trancado no seu quarto? Mal sabem que estão, na verdade, contradizendo o ensino do evangelho. Né? Quando ele entra pela porta do quarto ali, se fecha e vai orar, coisas acontecem. É verdade. Coisas acontecem. Então, o conceito são coisas muito sérias, né? Conceitos Pastor, equivocados. Tem um conceito disseminado aí muito, que é aquele assim, eu faço a minha parte e Deus vai fazer a dele. Na verdade, muitas pregações é até baseado nesse tipo de conceito, não é verdade? Muita gente acha, inclusive, que está na Bíblia. Versículo, eu já ouvi pessoas dizendo assim, olha, como a Bíblia mesmo diz, faz a tua parte que a minha te darei. Entendeu? Então eles dizem que está na Bíblia. Quer dizer, o conhecimento é pequeno, então atribuem a Deus, mas não está na Bíblia. Essa afirmação não está na Bíblia. A parte de Deus é a maior parte. Tem uma parte sua? Tem, mas é a menor parte. Que é justamente e qual que é a nossa parte? Né, pastor? Qual que é a nossa parte? Crer. Uau. Crer. Nossa parte é crer. Não. A parte de Deus é fazer. Sim. Nossa parte é crer. Quando nós cremos no suprimento de Deus, não é fantasia, não. Portas se abrem. Portas se abrem. Essa é a graça de Deus. Verdade. Porque se é você que faz, A glória de quem é a glória? a glória tem que ser sua. A glória é sua. Agora, Deus divide a glória dele com alguém? Não. Cristianismo é o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. É dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Muito bem. Não, por que Deus não aceita obras para a pessoa ser salva? O texto está explicando. Porque Deus não vai aceitar ninguém se gloriar diante dele. Cheguei aqui no céu, mas olha, tudo bem, Jesus morreu por mim, mas se não fosse eu também ser fiel, alguma coisa. Então, ele vai querer se gloriar. Mas ninguém vai poder fazer isso. Ninguém. Aí você pensa, mas isso é só na salvação. Não, isso é tudo. Tudo. Seu casamento foi resultado da graça ou foi você mesmo que fez? Sua prosperidade é resultado da graça ou é o seu próprio braço, inteligência que está fazendo? Então, se é você que está fazendo, glória ao seu nome. Mas quando você sabe que nunca poderia ter acontecido se não fosse a intervenção divina, aí você não tem que se gloriar. E aí você dá toda a glória ao Senhor. Aleluia. Isso é poderoso demais. Pastor, eu tinha certeza que já na estreia da Escola da Graça Cast, nós já teríamos, assim, assunto sobrando. Mas então a nossa produção preparou uma vinheta. Os meninos estão aqui, eu vou soltar, porque nós vamos começar aqui com o quadro Veja a Graça. Solta a vinheta. Volta com a Escola da Graça Cast aqui na Vinha FM. Você pode nos acompanhar também no site da Vinha FM, lá no vinhafm.com, ou você deveria já ter feito isso. Entra lá
no portal da escoladagraça.com. Ok? Por lá você faz uma inscrição gratuita e tem acesso a um vasto conteúdo da palavra de Deus. Pastor Aloysio Silva está aqui, acompanhado do nosso pastor André Francisco, pastor Arão Oliveira e pastor Radamés Adão. Pastor Aloysio, no bloco anterior nós falamos muito com alguns ouvintes que estavam em dúvida sobre o perdão e tem um áudio que já está aqui e nós vamos entrar então nesse quadro Aplique a Graça. Logo após a vinheta a gente escuta o áudio, pastor Aloysio já coloca aqui a palavra de Deus no Escola da Graça Cast. Vamos ouvir. Olá, pastor. Bom dia, graça e paz, tudo bem? Pastor, me chamo Reinaldo e recentemente eu tive um impasse no trabalho. Eu fui demitido e estou passando por uma dificuldade financeira enorme. Como eu posso ver a mão de Deus nessa situação? Então, duas coisas você precisa de lembrar. Primeiro, a promessa, né? Romanos 8 diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, essa promessa não é para todo mundo, é só para os filhos. As pessoas lá de fora, não. Quando acontece algo ruim com elas, é ruim mesmo. Quando é prejuízo mesmo. Mas com o filho tem uma promessa. Tudo vai cooperar para o seu bem. Aí você vai dizer, mas eu não consigo imaginar o que eu perder o emprego pode me ajudar. Então, de muitas formas, pode te ajudar a vencer a ansiedade, a descobrir como Deus cuida de você nessa circunstância. Pode até te ensinar que ele tem um emprego melhor para você. Ou tem uma porta aberta que você nem imagina. Então, há muitas coisas, sim, que podem acontecer. Mas para isso você tem que ter uma esperança, uma expectativa boa, né? Deus vai fazer com que isso seja transformado para o meu bem. Segunda coisa, quando você passar por uma adversidade, lembra também de Romanos 8, 31, né? Se Deus é por nós, que importa quem é contra nós? Se Deus está no meu time, não me interessa saber a escalação do outro. Não tem como eu perder. Então, Deus é por nós. A afirmação categórica da palavra de Deus é: Deus é por nós. Nós quem? Os filhos. Quem nasceu de novo. Então, Deus está do seu lado. No dia da adversidade, as pessoas que vivem na lei, elas pensam que, meu pecado me achou. Hoje, chegou o dia do acerto. Deus está acertando contas comigo. Nada disso. No dia da adversidade, é preciso crer. Deus está do meu lado. Ele joga no meu time. Ele é o treinador do meu time. Deus não está do lado do inimigo. E a terceira coisa que você tem que lembrar nesse momento, não só nesse, mas principalmente nesse momento, que você é amado. Você é amado. Então, você tem que saber e crer. E é óbvio que você, nos dias bons, é mais fácil crer que é amado. Não é tão fácil crer que é amado nos dias maus, mas é nesse dia que a sua fé é provada. E aprovada por Deus. Você é provado para ser promovido. Amém? 3 coisinhas simples. Espero que você se lembre. Pastor, parece que ele acha que não merece ter sido demitido, né, pastor? Tipo assim, eu fui demitido, mas eu ando tão bem. E Deus é restituidor, né? O senhor já falou sobre isso. Por mais que o diabo tenha te atacado, há uma restituição da parte de Deus. De Deus. Mas essa coisa de merecer é um problema. Então, esse é um conceito básico, né? A gente vai talvez gastar um programa um dia aqui só falando de conceitos básicos, para lembrar você. Então, o conceito básico é o quê? Lei, Velho Testamento, é merecimento. Se você obedecer, vai ser abençoado. Isso é a lei. Nós não somos contra obedecer. Claro que não. Mas a obediência já não é mais a raiz. Ela é um fruto. No Novo Testamento, você crê na obra consumada. Você crê que Cristo já pagou o preço. Entendeu? E por isso você recebe. Por isso o Novo Testamento é: o justo viverá pela fé. Você vive pela fé ou vive pela obediência? Quem vive pela obediência, confiado na própria obediência, como eu disse, ou ele vai ser um hipócrita, ou vai viver eternamente em conflito. Aí, no dia mau, ele não sabe explicar.
Por que eu fui demitido? Se eu estou fazendo tudo certo, faço tudo em linha, né? Então aí ele é capaz até de ficar amargurado com Deus, né? Deus é Mas injusto. essa pergunta, ela leva para esse sentido, não é, pastor? Porque ele está colocando, eu sou crente, eu estou aqui, parece que está sendo penalizado. Deus está trazendo uma tribulação para a vida dele, mas ele não consegue ver com a lupa, com os olhos da graça. Às vezes ele até acha que é o diabo que está fazendo, né? Mas a questão é como é que Deus deixou? Por que isso aconteceu? Isso. Porque eu não mereço isso, né? Então tudo isso é porque você vive confiado na obediência. Quem vive confiado na fé, mesmo no dia da provação, da dificuldade, ele descansa. Ele confia. Tá vendo coisas boas. Deus é por mim. Tá vendo coisas boas. Ele vai transformar tudo isso pro meu bem. Glória a Deus, eu creio nisso. Tem uma coisa interessante de tudo isso aí que eu já ouvi, pastor, pessoas dizendo, mas eu conheço outra pessoa que é muito pior que eu. E ele tá melhor de situação do que eu. O que tá acontecendo? Quem vive confiado na lei, né? Quem vive por esse princípio da barganha com Deus, eu vou pagar a bênção pela minha obediência, ele tá sempre se comparando com outros. Tá sempre se comparando, não é verdade? Então, eu sou dizimista. Eu entrego meu dízimo todo mês. E agora eu tô passando por essa luta. Tem algo muito errado, pastora Luiz. Alguém me disse isso. Deus é injusto. Eu falei, o que é que tá errado? Ele falou, eu acho que é o solo onde eu tô semeando. Eu falei, você quer dizer que o problema é a igreja? Eu tô semeando no lugar que a semente não está frutificando. Quer dizer, o cara tem que achar um culpado, não é verdade? Aí se ele não consegue achar um culpado, ele vai culpar Deus. Né? Eu fiz a minha parte, mas e Deus? Então agora eu quero cobrar dele. E tem gente que acha que pode cobrar algo de Deus, que Deus está devendo algo para ele. Então essa mentalidade legalista, querido, isso destrói a sua vida. Venha para a graça. Na hora da tribulação, ao invés dele se entregar plenamente à graça, né, pastor? Ele, na verdade, fica com essa demanda de culpa, de exigência, querendo, de alguma maneira, achar o culpado, né? 2 Coríntios 4:17, né, pastor? A palavra de Deus diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O problema está aí, na comparação. E Paulo continua dizendo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Ou seja, é olhar para a eternidade, olhar para o Senhor em todo o tempo, né? Amém. Isso mesmo. Se você crê que todas as coisas cooperam para o seu bem, se você crê, como disse o Arlan, que Deus é o restituidor, então a sua provação é leve, comparada com a restituição que está vindo. Né? Se alegre, porque tem coisas boas vindo lá, pastor. Exatamente, você vai acabar saindo no lucro. Daqui no início, o pastor André falando, né, a respeito que quem entende a graça é alegre. Então, independente do que acontece, se é bom ou ruim, a expectativa nossa é sempre de falar, tem coisas boas. Olha, se Deus tirou isso que eu já achava bom, é porque tá vindo uma coisa melhor ainda para mim. Então, aquele que entende a graça vai ficar alegre. O senhor contou um exemplo de uma irmã, alguns dias, acho que é até interessante fazer essa menção, que ela teve câncer, né? E ela começou a declarar, tomar posse, né, pastor? Na verdade, o testemunho dela domingo foi só que ela ouviu. Ela começou a ouvir. E ela passou a ouvir todos os dias e ela me disse que às vezes o dia inteiro, ela e o marido. E os dois foram curados só ouvindo. Que coisa. Não foi curado nem falando, nem indo no culto, ouvindo todos os dias, ouvindo pela internet, pela rádio, a palavra. Até que veio fé no coração dela e ela foi curada. Então eu não tenho mérito nenhum nisso, não foi eu que fiz, né? E ela está se alegrando porque ela sabe que foi obra exclusiva de Deus. Que ela não fez nada, ela só ouviu. Ouvir não é obra. Ouvir não gasta energia. Não. E é por isso que as pessoas acham que às vezes não funciona, né, pastor? Porque é tão simples. Porque é pouco demais, né? Tem que fazer alguma coisa, não é possível. Só ouvir, não. Só ouvir, só crer. Muito pouco, assim? muito pouco. Muito bem, tem mais uma, pastor, essa veio escrita, perguntando o seguinte, pastor, a provisão de Deus não é para os filhos. Então, essa situação financeira pode ser algum pecado que eu cometi e desagradou a Deus? Não, a provisão... Sim, claro que pecado é uma coisa ruim. Imagina se Deus gosta do pecado, mas você tem que lembrar que a questão do seu pecado foi resolvida pelo sangue de Jesus.
Foi resolvida na cruz. Então Deus não pode mais ficar irado com você por causa do seu pecado, porque o seu pecado já foi pago, né? Então não há ira sobre você. Agora, Deus permite, claro, que nós passemos e sejamos provados, passemos por situações difíceis, mas é como eu disse, é justamente para você voltar-se para Ele. Você sabe, eu tenho lá minhas netinhas e elas vêm sempre pedindo alguma coisa. Agora está na época de calor, então elas querem muito picolé. E aí eu compro picolé, coloco no freezer, mas eu não deixo elas pegarem o tanto que elas querem. Então eu dou um de cada vez. E eu digo para elas o quê? Cada vez que você quiser, vem pedir o vovô. Por que eu faço isso? Só para ela vir. Pra ficar perto eu não vou negar. Maravilha. É só para ela ter uma conversa comigo, um diálogo, e eu poder falar para ela, não tá demais, quantos que já foram. Entendeu? Então, Deus faz isso conosco. Deus não te dá tudo de uma vez. Deus espera você precisar, porque Ele está ansioso pela comunhão com você. Deus está desejoso de ter comunhão com você. Então, ele deixa você vir até Ele, né? O maná caía todo dia. Não tinha maná que valia para o ano. Não, maná era todo dia. Muita gente quer orar a respeito de algo uma vez na vida e pronto, acabou. Eu já orei sobre isso. Nossa. Não, Deus quer que você ore todos os dias, o pão nosso de cada dia. Não é para orar pelo pão do ano inteiro, não. É só o pão de cada dia. É o suprimento diário. Ou seja, Deus quer que você dependa dele todos os dias, tenha motivo para estar na presença dele. Isso é precioso. Pastor, para fechar o nosso quadro, eu achei 1 hora até pouco para nossa conversa, viu, pastor Luiz? Escola da Graça Cash pode ter 4 horas de duração tranquilamente. Uau. Tenho certeza que nesse exato momento os ouvintes estão mandando mensagem dizendo para não parar. Olha só, como posso descansar? Isso aqui é um desabafo, mas eu vou me identificar com esse desabafo, que no início da pregação, quando eu comecei a entender a graça, eu pensava dessa forma: pastor, como eu posso descansar sabendo que aluguel e outras contas não param de chegar? É aquela confusão, pastor, do seguinte: mas eu não vou fazer nada, vou ficar então no meu sofá. E eu não sei quem já teve essa sensação, eu já tive demais. Sábado, você se encontra à tarde sem absolutamente nada para fazer e ficar no sofá parece algo muito errado. Deus que me livre, eu não vivo desse jeito. Bom também, se tudo tem sua hora, né? Tem hora de trabalhar, tem hora de descansar. Então, como é que a pergunta, na verdade, é como que eu posso ficar em paz se as contas estão vencendo? Então, mas é justamente porque você tem contas é que você precisa ficar em paz. Então, a sua ideia de paz é não ter conta para pagar, é não ter que trabalhar. Não. A paz verdadeira é você confiar que se Deus cuida dos passarinhos, muito mais vai cuidar de você. Essa é a lógica que o Senhor coloca no Sermão da Montanha. Se Deus veste os lírios do campo, quanto mais você. Então o Senhor não quer que você viva ansioso. Há um poder enorme, a gente pode um dia falar só sobre isso. Há um poder enorme no descanso. O descanso é um tópico fundamental. E quanto mais você sabe que é amado, quanto mais você entende que é pelo favor imerecido, mais fácil é para você descansar. Ok? Agora, não significa que você não vai sair para trabalhar. Claro que vai. E se o seu trabalho, o salário não é suficiente, você precisa de orar e falar: Senhor, eu preciso de um trabalho que eu tenha um salário melhor. Eu preciso ganhar mais. Não é verdade? E Deus vai te dar. Deus está apenas esperando que você peça. Pede. Pastor, e Deus espera por isso, não espera? Sim, claro que Deus espera. Deus quer que nós peçamos a Ele. E tem muita gente que ensina por aí que pedir é uma coisa de gente muito, muito imatura, né? Que gente madura não pede nada para Deus. Não, você é filho. Pede, ok? Pede e Ele vai te dar. Então, não há por que andar ansioso quando você tem um pai que cuida de você. Não é verdade? Quando você era criança, né, você não se preocupava com nada, porque todas as contas é seu pai que pagava. Então não havia ansiedade. Você brincava o dia inteiro.
Aí agora você ficou adulto, você acha que não pode mais viver nesse descanso, mas é a mesma coisa, você tem um pai. E o seu pai vai dar um jeito de pagar as contas. Ele vai usar de meios para isso. Agora, nesse processo, às vezes você tem que aprender a administrar melhor o seu dinheiro, né? Tem que aprender a não gastar dinheiro com coisas supérfluas, desnecessárias. Esse processo tem muito aprendizado, mas esse aprendizado, essa correção é o pai cuidando de você. Aleluia. Agora, deu mais de 1 hora já até aqui. Não, então vamos parar. Encerrar, Vamos encerrar, ué. Deixa eu... É 1 hora. Muito bem, se você não foi abençoado, você não ouviu o programa. Simplesmente assim, pode entrar lá no portal escoladagraça.com, entra no canal da Vinha FM, é a estreia do Escola da Graça Cast. Pastora Luiz, eu não posso deixar de mencionar aqui a alegria que nós temos em poder colocar no ar programa com o senhor semanal. Todas as semanas esse encontro vai ser com certeza um bálsamo, um alimento espiritual. Aleluia. E um encontro de muita alegria, pastor. Amém, amém. Assim espero eu também. Ser bênção na sua vida, seja pela rádio, seja pela internet, que a verdade do evangelho possa alcançar o seu coração. Amém. Aleluia. Amém. Pastor André Francisco, muito obrigado pela presença, pastor. Obrigado, Guilherme, obrigado também, pastora Luiz, e também a todos os ouvintes da Vinha FM, pessoal que está nos acompanhando também pela internet. Que Deus abençoe muito você. Espero participar demais, viu? Me convide. Com muita certeza. Já aguarde o convite. Pastor Alain Oliveira, obrigado, pastor. Eu que agradeço, Guilherme, pastor Luísio, e você, ouvinte que está aí conosco. Tenho certeza que você vai ser muitíssimo abençoado. Deus vai trazer respostas que você tem perguntado através desse programa aqui. Pastor Radamés Adão, forte abraço. Um abraço é meu, Guilherme, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. E foi só o primeiro. Você vai ser muito abençoado a cada semana. Tenho certeza que Deus vai usar o pastor Luiz e os pastores para edificar a sua vida. Fique na paz, em nome de Jesus. Aleluia. Não deixe de seguir o pastor Luiz nas redes sociais. Pastor, o senhor está fazendo live todos os dias durante essa semana. Estamos no jejum, sim. 21 dias na presença. Nesse tempo de jejum, todos os dias, 12:30, nós estamos juntos compartilhando testemunhos. Então, manda para mim seu testemunho. Vou ter prazer em compartilhá-lo na nossa live. Com muita certeza. Ouvinte, viu por que você não pode deixar de estar sintonizado na Vinha? Semana que vem, quarta-feira, nós te esperamos para mais Escola da Graça Cast. Forte abraço e até lá.